Capítulo 8 das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 108. Conceder-se-á a servidor licença, inciso 1, por motivo de doença em pessoa da família. 2. Para acompanhamento de cônjuge ou companheiro. 3. Para o serviço militar. 4. Para tratar de interesse particular. 5. Para desempenho de mandato classista. 6. Licença de gestante ou adotante. 7. Por nascimento de filho ou adoção a título de licença paternidade. 8. Licença de aniversário. 9. Quando acometido por doença profissional ou acidente de trabalho. E 10. Para participação em concurso público. Parágrafo único. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, somente serão concedidas as licenças a que se referem os incisos 6, 7, 8 e 9 do caput deste artigo. Artigo 109. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Artigo 110. O servidor em licença é responsável por manter informado o supervisor imediato sobre o local onde poderá ser encontrado. Artigo 111. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, ressalvado o caso de prorrogação, de ofício ou a pedido, a critério da administração. Parágrafo único. O pedido de prorrogação será apresentado, inciso 1, pelo menos 5 dias antes do fim do prazo, se a licença for de até 30 dias. 2. Pelo menos 10 dias antes definido o prazo, se a licença for de até 90 dias. 3. Pelo menos 15 dias antes de fim do prazo, se a licença for de até 120 dias. E 4. Pelo menos 20 dias antes de findar o prazo, se a licença for superior a 120 dias. Seção 2 da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 112. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença incapacitante do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente e descendente, enteado, menor sob sua guarda ou tutela e irmãos, mediante comprovação pela junta médica do CIAS. Parágrafo 1º. A licença somente poderá ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser verificado pela junta médica do CIAS. Parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo por até 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período, sucessivamente ou não, mediante parecer da junta médica do CIAS. Parágrafo 3º. Somente será deferida a prorrogação da licença em casos de doenças incapacitantes classificadas como de extrema gravidade. Parágrafo 4º. São consideradas doenças incapacitantes de extrema gravidade para os fins dessa lei. Inciso 1. Neoplasia maligna. 2. Cegueira manifesta de forma aguda. 3. Paralisia irreversível e incapacitante manifesta de forma aguda. 4. Doença cardiovascular grave e incapacitante manifesta de forma aguda. 5. Doença neurológica grave e incapacitante manifesta de forma aguda. E 6. Doenças incapacitantes que determinem internação hospitalar por período superior a 15 dias. Parágrafo 5º. As licenças intermitentes com períodos de interrupção inferiores a 30 dias serão consideradas sucessivas para fins de cômputo de prazo e pagamento de remuneração. Parágrafo 6º. Não se considera a assistência pessoal prestada ao doente a representação dos seus interesses econômicos ou comerciais. Seção 3. Da licença para acompanhamento do cônjuge. Artigo 113. Poderá ser concedida a critério da administração licença ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro, funcionário federal ou estadual, que for mandado servir em outro ponto do território nacional, no exterior, ou que for exercer mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. O requerente aguardará em exercício a concessão da licença, sob pena de demissão por abandono do cargo. Parágrafo 2º. A licença será pelo prazo que perdurar a situação prevista neste artigo, pelo período máximo de 2 anos prorrogáveis por uma única vez, por mais 2 sem remuneração. Parágrafo 3º. Ao servidor ocupante de cargo público de confiança, nesta qualidade,
não se concederá a licença de que trata este artigo. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 114. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença. Parágrafo único. O servidor desincorporado disporá de prazo não excedente a 15 dias para reassumir o exercício, sem perda do vencimento, mas as suas vantagens permanentes. Seção 5. Da licença para tratar de interesse particular. Artigo 115. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 2 anos consecutivos, sem remuneração, podendo ser prorrogada por uma vez por igual período. Parágrafo 1º. O requerente aguardará em exercício a concessão da licença sob pena de demissão por abandono de cargo. Parágrafo 2º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Parágrafo 3º. Revogada a licença, nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o servidor terá até 30 dias para reassumir o exercício após notificação ou divulgação pública do ato, cujo descumprimento importa em pena de demissão. Parágrafo 4º. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 2 anos do término da anterior. Parágrafo 5º. Não se concederá licença ao servidor em estágio probatório. Parágrafo 6º. O servidor licenciado na forma deste artigo não poderá exercer outro cargo na administração direta ou indireta do município. Parágrafo 7º. A administração deverá decidir pela autorização ou não da licença no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 8º. Será negada a licença quando inconveniente aos interesses do serviço. Artigo 116. Ao servidor ocupante de cargo público de confiança, não se concederá licença para tratar de interesses particulares. Seção 6. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 117. É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação ou entidade fiscalizadora da profissão, sem a remuneração de seu cargo efetivo. Parágrafo 1º. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Lima e Associação dos Servidores Públicos de Nova Lima com a remuneração de seu cargo efetivo. Parágrafo 2º. O servidor ocupante em cargo em comissão ou função de confiança, para a obtenção de licença, deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função. Parágrafo 3º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção até o máximo de 2 por entidade. Parágrafo 4º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez. Seção 7. Licença da gestante ou da adotante. Artigo 118. A licença à gestante e à adotante será concedida a cargo do regime previdenciário vigente, conforme regulamentação, pelo prazo de 120 dias, com prorrogação automática de 60 dias a cargo do município, perfazendo no máximo 180 dias. Parágrafo 1º. No período da prorrogação da licença à gestante, a servidora não poderá exercer qualquer atividade remunerada. Parágrafo 2º. Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo anterior, a servidora perderá o direito à prorrogação da licença. Seção 8. Licença por nascimento de filho ou adoção, a título de licença paternidade. Artigo 119. O servidor, por ocasião de nascimento de filho ou adoção, terá direito a 5 dias ininterruptos, contados a partir do nascimento ou adoção e comprovado pela respectiva certidão a título de licença paternidade. Seção 9. Da licença de aniversário. Artigo 120. A licença de aniversário será devida ao servidor pelo seu aniversário mediante conhecimento prévio da chefia imediata, devendo ser gozado impreterivelmente na data de seu nascimento. Seção 10. Da licença por doença profissional ou acidente de trabalho. Artigo 121. A licença por doença profissional ou por acidente de trabalho será concedida conforme regulamentação das normas do regime previdenciário vigente. Artigo 122. Equipara-se acidente de trabalho, para efeito deste Estatuto, inciso 1,
Acidente de trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço do município, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. 2. Doença profissional ou do trabalho, assim entendida, inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade. 3. Acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenha causa única, tenha contribuído para a morte, a perda ou redução da capacidade de trabalho. 4. A doença proveniente de contaminação acidental do serviço no exercício de sua atividade. 5. Ato de sabotagem ou terrorismo provocados por terceiros, inclusive companheiros de trabalho, no local e horário de trabalho. 6. Ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. 7. Prática de imprudência, negligência ou imperícia de terceiros ou companheiros de trabalho. 8. Ato de pessoa privada que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. 9. Acidente sofrido pelo servidor no período destinado às refeições ou descanso ou por satisfação de necessidades fisiológicas no local de trabalho durante o horário deste. Artigo 123. Equipara-se também ao acidente de trabalho, para efeito deste estatuto, acidente sofrido pelo servidor, ainda que fora do local e horário de trabalho. Inciso 1. Na execução de ordens ou realização de serviços sob autoridade do órgão competente. 2. Na prestação espontânea de serviço na área de sua competência funcional, para evitar prejuízo ao município ou proporcionar proveito. 3. Em viagens a serviço do município, seja qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do servidor. 4. Acidente de trajeto é aquele sofrido pelo servidor no percurso de sua residência para o trabalho ou vice-versa, desde que este percurso seja usual e não tenha sido interrompido ou alterado por interesse pessoal, desde que seja lavrado boletim de ocorrência emitido por autoridade policial competente. Artigo 124. A comunicação de acidente de trabalho deverá ser emitida para todo acidente ou doença relacionados com o trabalho, ainda que não haja afastamento ou incapacidade. Parágrafo 1º. O acidente de trabalho deverá ser comunicado ao superior imediato, que informará ao Departamento Municipal de Recursos Humanos até o primeiro dia útil após o acidente para a emissão da CAT. Parágrafo 2º. Caberá ao Departamento Municipal de Recursos Humanos informar imediatamente o evento ao CIAS, que é o órgão responsável por tomar as devidas providências de fiscalização, inspeção, investigação e análise do acidente. Parágrafo 3º. Quando o acidente causar morte do servidor, o Departamento Municipal de Recursos Humanos deverá comunicá-lo também a autoridades policiais. Seção 11 da licença para participação em concurso público. Artigo 125. A licença para participação em concurso público será concedida ao servidor mediante conhecimento prévio da chefia imediata e comprovação da inscrição no certame. Parágrafo único. A licença de que trata o CAPT será concedida quando a realização da prova do concurso for em dia de trabalho do servidor. Capítulo 9 dos afastamentos. Seção 1 do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 126. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicar-se-á as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Parágrafo único. Em qualquer caso que se exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Seção 2 do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 126-A. O chefe do Poder Executivo poderá ceder servidor público
pertencente ao quadro efetivo a outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados DF e dos municípios nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 2. Em casos previstos em leis especiais. 3. Em razão de convênios celebrados pelo município. Parágrafo 1º. Na hipótese dos incisos 1 e 2 deste artigo, a cessão deverá ser precedida de solicitação e o ônus da remuneração do servidor preferencialmente será do órgão cessionário, mediante reembolso. Parágrafo 2º. A cessão do servidor público municipal far-se-á mediante decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal, precedido da celebração de convênio. Parágrafo 3º. Mediante autorização expressa do prefeito do município, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão público, atendido o interesse difuso com ônus para o município cedente. Parágrafo 4º. Aplica-se ao município, em se tratando de empregado ou servidor por este requisitado, as disposições desta seção. Parágrafo 5º. O servidor cedido não poderá exercer no cargo cessionário atribuições estranhas à natureza de seu cargo e da complexidade de suas atribuições. Parágrafo 6º. Não se aplica às disposições do parágrafo anterior, caso o servidor seja nomeado para o exercício de cargo em comissão e ou função de confiança por ato do cessionário. Parágrafo 7º. A cessão dar-se-á respeitando os direitos inerentes à carreira do servidor cedido. Parágrafo 8º. O gerenciamento, bem como o controle de ponto e frequência do servidor cedido, ficarão sob o encargo do órgão cessionário. Capítulo 10. Das concessões. Artigo 127. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, inciso 1, por 3 dias consecutivos em razão de, alínea A, casamento civil, b. falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Artigo 127-A. Considera-se, inciso 1, solicitação, ato devidamente justificado e por escrito, emitido pelo órgão cessionário, requerendo a cessão de servidor. 2. Cessão, ato autorizado expedido pelo prefeito, através da edição de decreto, deferindo a solicitação do órgão cessionário e determinando ao Departamento de Recursos Humanos as anotações e providências necessárias. 3. Reembolso, restituição ao órgão cedente das parcelas mensais inerentes ao vencimento e vantagens do servidor cedido, além dos encargos legais. 4. Órgão cedente, órgão público na qual se encontra investido e lotado originariamente o servidor. 5. Órgão cessionário, órgão público onde o servidor irá exercer suas atividades. Capítulo 11 do tempo de serviço. Artigo 128. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidas em anos, considerando o ano de 365 dias. Artigo 129. Além das ausências ao serviço previstas nos incisos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do artigo 108 desta lei, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de, inciso 1, férias, 2, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual, municipal ou distrital. 3. Afastamento preventivo, se for inocentado ao final. 4. Prisão por ordem judicial, quando vier a ser inocentado. 5. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. 6. Missão de estudo e aperfeiçoamento, quando autorizado o afastamento pelo chefe do Poder Executivo Municipal, pelo presidente das fundações e autarquias municipais. 7. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do DF. 8. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 9. Faltas justificadas. 10. Licença para tratamento da própria saúde, até 2 anos. 11. Cessão para órgãos ou entidades de outras esferas de governo. 12. Expressa determinação legal em outros casos. Parágrafo único. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função,
de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, DF e municípios. Capítulo 12. Do direito de petição. Artigo 130. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou de interesse legítimo. Artigo 131. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 132. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferida a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo 1º. O requerimento, devidamente fundamentado, dirigido à autoridade competente, deverá ter o seguinte trâmite: inciso 1, protocolo; 2, encaminhamento para órgão de recursos humanos, que deverá instruir os autos com os dados funcionais do servidor. 3, exame, obrigatoriamente, pelo órgão de recursos humanos, no que entender necessário, o encaminhará ao órgão competente para parecer técnico. 4, encaminhamento posterior à decisão final da autoridade competente. Parágrafo 2º. O requerimento será decidido no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, mediante despacho fundamentado. Parágrafo 3º. Se dará ciência ao servidor quanto à decisão do requerimento por meio de correspondência ou extrato publicado no Diário Oficial do Município. Artigo 133. Caberá recurso, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração; 2, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 134. O prazo para interposição de recurso é de 15 dias a contar da publicação ou da ciência da decisão. Artigo 135. O recurso poderá ser recebido como efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 136. O direito de requerer prescreve, inciso 1, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. 2. Em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 137. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 138. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 139. Para o exercício do direito de petição, é assegurado vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou ao procurador por ele constituído. Artigo 140. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Artigo 141. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 7. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 142. São deveres do servidor público, inciso 1, exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 5. Atender com presteza, a linha A, ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de interesse pessoal. A linha C. As requisições para defesa da fazenda pública. Inciso 6.
levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. 7. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade cívica os demais servidores e ao público em geral. 12. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 13. Zelar pela manutenção da disciplina e da ordem. 14. Zelar pelo fiel cumprimento das decisões emanadas da administração municipal. 15. Orientar seus subordinados na execução dos serviços. 16. Manter o grupo que dirige em ambiente de boas relações interpessoais. 17. Fazer cumprir nos locais de trabalho as normas e instruções de higiene e segurança no trabalho. 18. Comunicar à área competente qualquer irregularidade sobre frequência de seus subordinados. E 19. Propor medidas que visem à melhor execução e racionalização dos serviços. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 deste artigo será obrigatoriamente apurada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Capítulo 2 das proibições. Artigo 143. Ao servidor é proibido, inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do superior imediato, bem como sair antecipadamente sem autorização da chefia imediata. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. 8. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. 12. Deixar de atender convocação ou colaborar com a comissão de sindicância ou de processo administrativo, seja como parte, testemunha ou informante. 13. Receber propina, comissão ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma decidiosa. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 20. Exercer qualquer espécie de comércio entre os companheiros de trabalho nas dependências da administração municipal. 21. Dedicar-se a assuntos particulares durante o horário de trabalho. 22. Portar armas no locais de trabalho, salvo se o servidor estiver devidamente autorizado e possuir porte de arma. 23. Retirar das dependências da administração municipal quaisquer tipos de materiais ou documentos sem a devida autorização. 24. Registrar a frequência de outro servidor ou contribuir para fraudes no registro de frequência ou apuração. 25.
exorbitar de sua autoridade ou função. 26. Deixar de acusar o recebimento de qualquer importância indevidamente creditada em sua remuneração. E 27. Cometer outras faltas que atrapalhem o andamento do expediente de trabalho. Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 10 do caput deste artigo não se aplica na hipótese de gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do artigo 115 dessa lei, observada a legislação sobre conflito de interesses.